Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão sobre as unidades 1 e 2 do volume 1. Essa revisão é para a AV1, certo? Por isso, nós estamos retornando na matéria. Então, vamos expandir aqui e dar sequência. Pessoal, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar os conteúdos que nós já estudamos. A unidade 1 é a Idade Moderna e o Renascimento Cultural. E a unidade 2 é a formação dos Estados Nacionais modernos. Esses conteúdos a gente trabalhou em sala, então a nossa revisão vai ser rápida. O que a gente precisa focar é a solução de dúvidas, ok? Se tiver alguma. Para estudar para V1, você vai precisar rever os conteúdos do caderno, refazer alguns exercícios e eu vou indicar quais exercícios a gente pode fazer e a gente vai poder conversar sobre tudo isso no Google Classroom, combinado? Então vamos lá. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte: o que a gente chama de Idade Moderna é marcado principalmente pelo renascimento cultural. Por que isso? Alguém pode falar assim, mas o início da Idade Moderna não foi associado à queda de Constantinopla no século XV? A gente poderia afirmar isso. Mas o que marca essa modernidade em relação ao período medieval é justamente uma mudança de mentalidade. Então, em primeiro lugar, nós temos uma mudança profunda nas mentalidades e, em segundo lugar, a gente consegue perceber uma mudança profunda na organização política. Mas aconteceu uma, depois aconteceu a outra? Não, a gente pode falar que elas aconteceram simultaneamente. O que eu quis dizer com primeiro e segundo lugar é que nós estudamos primeiro o Renascimento Cultural e depois nós estudamos a formação dos Estados Nacionais modernos, ok? Então, a gente precisa identificar os dois conteúdos trabalhados até o momento. Nós sabemos muitas coisas sobre o Renascimento Cultural. A gente entendeu que ele marca uma mudança nas formas de pensamento. A religião perdeu completamente a sua importância? De jeito nenhum. Nós vimos que muitas obras renascentistas falam precisamente sobre a religião, mas elas conseguiram formar uma nova reflexão sobre a religião, ok? Então, se a gente comparar, por exemplo, como nós já fizemos, uma obra do período medieval e uma obra do período renascentista, né, como manifestação de uma nova forma de pensamento, a gente percebe muitas diferenças. Então, não é a mesma coisa. A obra pode ter o mesmo tema, mas a interpretação, a execução daquela obra é muito diferente. Por que eu falo das obras artísticas? Porque nós sabemos que uma das formas mais evidentes de encontrar essas mudanças, essas transformações, está na arte. E quando eu falo arte, não é somente a arte plástica, as esculturas, as pinturas, não. Quando eu falo arte, a gente precisa considerar até mesmo a literatura, conforme nós discutimos em sala também. Então, quando eu penso em renascimento cultural, qual é a palavra que precisa vir à minha mente? Mentalidades, ok? Mas então o renascimento cultural não vai influenciar mais nada? Claro que vai. Mas o que a gente precisa entender é o foco, é a relevância, é a maior expressão. Tranquilo? Nós sabemos que a mentalidade ela faz parte do plano das ideias e novas formas de interpretação do mundo surgirão nesse momento. Então, vamos lembrar aqui o que a gente sabe sobre isso. Nós sabemos que alguns pensadores renascentistas foram influenciados por uma corrente de pensamento que era até um pouco mais antiga do que o início da Idade Moderna. Ela começa a aparecer já no final do século XIV, que é o humanismo. E aí a palavra já nos diz: o humanismo é um foco no ser humano, ou um foco que pelo menos não existia até então. Significa que a figura de Deus vai ser completamente desconsiderada? Nós sabemos que não. Nós sabemos que ocorre uma mudança de percepção sobre a vida humana e as experiências humanas no mundo, certo? Isso tudo vai afetar a cultura europeia como um todo? Com certeza. E como eu já disse para vocês, essas transformações ficaram muito evidentes na
arte. Ok? Então, aqui a gente já colocou algumas ideias importantes sobre o Renascimento. Em primeiro lugar, é uma transformação no plano das ideias, e com isso nós temos novas mentalidades. Tudo mudou completamente? Nós sabemos que não, porque isso nunca acontece nos processos históricos. Existem mudanças, mas também existem permanências. Uma das permanências em relação ao período medieval e à Idade Moderna é a própria religião. Ela passa a ser percebida de uma forma diferente, mas ela não perde a sua importância, ok? A gente pode falar que com o humanismo surge ainda um novo foco do pensamento humano. Esse foco, ele se direciona para o homem em si, e com isso nós podemos falar daquela corrente de pensamento que ficou conhecida como antropocentrismo, o homem no centro, o homem como a medida de todas as coisas. Então essa também é uma ideia importante nesse contexto, ok? E, para completar, é interessante a gente citar o papel da burguesia nesse processo de renascimento cultural, pessoal. Por quê? Porque nós sabemos que a burguesia era um grupo que estava adquirindo cada vez mais visibilidade nas sociedades europeias. Ele era homogêneo, todo mundo era igual, todo mundo tinha as mesmas condições e o mesmo pensamento? Não. Então, quando a gente fala que algo não é homogêneo, é porque os membros daquele grupo não são idênticos entre si, beleza? Então, o que a gente precisa lembrar é que a burguesia teve um papel relevante nesse processo, porque ela ficou responsável em grande medida pelo patrocínio a esses artistas que não viviam de vento, ok? Então, a figura do mecenas, ela é muito importante, principalmente na Península Itálica, que nós sabemos ter um papel de destaque no processo do renascimento cultural. Nós também já estudamos isso. Lembrando, pessoal, que a gente fala Península Itálica porque é uma região geográfica, não existia ainda um país chamado Itália, ok? Nós fizemos um trabalho sobre Leonardo da Vinci, nós já entendemos por que ele é uma das maiores expressões do período renascentista, e nós vimos claramente no nosso trabalho, no estudo das obras de Da Vinci, que ele foi um expoente no processo de evolução, no processo de desenvolvimento de novas técnicas artísticas. O Da Vinci ele foi somente um artista que pintou quadros que são famosos até hoje? De jeito nenhum. Nós sabemos que ele foi um homem de muitos conhecimentos e muitas habilidades. Inclusive, alguns alunos optaram por falar sobre as obras de engenharia, por exemplo, ok? Então, nós sabemos que o Da Vinci é um excelente exemplo dessa mentalidade renascentista, certo? Vamos passar adiante, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos Estados Nacionais modernos. Pessoal, essa é a unidade 2 do nosso material do sistema positivo, ok? A formação dos Estados Nacionais modernos tem a ver com as transformações na organização política da Europa. Se o Renascimento tem muito a ver, ele vai trazer mudanças no plano das ideias, das mentalidades, na cultura e na arte, a formação dos Estados Nacionais modernos tem a ver com a organização política, ok? Então, a gente vai fazer essa diferença. Já ficou claro que a Idade Moderna vai trazer muitas alterações em relação ao período medieval, lembrando que nem tudo muda. Tranquilo? Ou muda mais lentamente. Então, o que a gente precisa saber sobre isso aqui? Em primeiro lugar, como eu já disse, vou reforçar, nós estamos falando de política. Para quem tem muita dificuldade de entender o que é política, a gente tenta pensar de uma forma mais simples. A política é a capacidade que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem de tomar decisões que afetam um povo ou uma comunidade até, certo? Então, quando a gente fala de organização política, a gente vai pensar, por exemplo, dos governos. Quem é o governante? Como esse governo é organizado? É uma monarquia? É uma república? É uma monarquia parlamentar? E por aí vai. Nós sabemos que a formação desses estados tem a ver com a ascensão de uma figura que a gente conhece como rei ou monarca. Lembrando, pessoal, que a palavra ascensão, ela traz a ideia de subida, de conquista.
Ou seja, o que significa dizer que os reis ascenderam nessa sociedade, no início dessa sociedade que a gente chama de moderna? Significa dizer que eles conseguiram conquistar cada vez mais poder de decisão, isto é, poder político, ok? Nós sabemos que a Idade Média é mais caracterizada pelo poder fragmentado, poder dividido entre diferentes proprietários de terra que, na época, eram conhecidos como senhores feudais. A figura do rei durante o período medieval ela não era tão comum, ok? Mas, com o tempo, nós temos aí o surgimento de um líder, um chefe de Estado que vai conseguir unificar um povo dentro de um território bastante específico ou bem delimitado, ok? Então, as palavrinhas aqui vão fazer muita diferença. A gente precisa lembrar da diferença entre Estado e nação para a gente entender o que é um Estado nacional. Isso também eu passei para vocês no registro do quadro. Se vocês precisarem, voltem a esses registros e façam também uma revisão de leitura. Então, vamos lá. O Estado é aquilo que organiza, é a estrutura, é o esqueleto, certo? De um tipo de governo. Mas para que o governo existe? O governo existe para organizar um determinado povo, certo? Então, o Estado é o que organiza as pessoas. O Estado estabelece regras, ele estabelece leis. E essas pessoas, por sua vez, elas vão fazer parte da nação. Então, a nação é o povo. Quando eu falo em Estado Nacional, eu tenho, portanto, uma estrutura de organização que se impõe sobre uma nação, ou seja, o povo, ok? E a terceira palavrinha, Estados nacionais modernos, porque esse tipo de organização, esse tipo de administração é muito típico da Idade Moderna. Tranquilo? Então, nós temos a figura do rei, nós sabemos que o rei tem uma série de poderes, ele tem poderes políticos, claro, poder de tomar decisão, ele tem poder jurídico, isso significa dizer que ele influencia na justiça, certo? E, com o tempo, qual foi a tendência, pessoal? A tendência é que esse rei, essa figura, concentrasse cada vez mais poderes. Por que isso? Por que as pessoas estavam prontas para serem governadas por alguém que tinha tantos poderes? Vamos lembrar da crise do século XIV, ok? Se o início da Idade Moderna está associado ao século XV, a gente tem que lembrar que a Europa passou por maus bocados ali por volta do século XIV. Então, as pessoas já estavam tendendo a aceitar uma autoridade que pelo menos alegasse, prometesse resolver esses problemas. Então os reis, até certo ponto, eles conseguiram organizar essas populações europeias? Sim, até certo ponto eles conseguiram. E aí a gente precisa lembrar que a burguesia também entrou nessa história, porque para a burguesia é interessante que existisse um Estado muito bem organizado para que ela pudesse expandir suas atividades econômicas, ok? Então, a gente falou do porquê do Estado. O Estado é a forma de organizar. Organizar quem? A nação. A nação é o povo e ele é denominado moderno porque ele é característico desse período histórico. Ele é um tipo de organização política, a figura de governo, chefe desse Estado é o rei e ele tem muitos poderes concentrados. Isso porque as pessoas estavam muito... elas estavam ansiando, elas queriam, elas estavam prontas para serem governadas por uma pessoa que tivesse grande autoridade, ok? E aí, pessoal, só lembrando, né, que depois disso nós estudamos as grandes navegações, mas as grandes navegações não é um conteúdo da nossa AV1, certo? Quando a gente precisar estudar, revisar isso de novo, a gente volta na revisão. Retornando aqui, nós temos, portanto, os 2 capítulos que serão avaliados na nossa AV1, que não foi aplicada presencialmente e vai ser aplicada remotamente pela plataforma Positivo On. Agora nós vamos tirar dúvidas e discutir algumas perguntas no Google Classroom. Até a próxima!